Então, você falou que na tradução do Novo Mundo tá o Jeová? Sim. Na inglês também, a Bíblia que eu tenho em inglês da King James tá Jeová, então, se for por essa questão aí, dá um empate aí, né? Então é o seguinte, ó. Quando na Apocalipse 1:8 aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que adivinha o Todo-Poderoso, a gente vai aqui pro 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e voz a paz daquele que era e que é adivinho. Quando a gente vai para o 5, aqui tem uma conjunção aditiva. E da parte de Jesus Cristo. Certo? Então, aquele que é adivinho é o mesmo do 8. Porque o 5 é Jesus. E o 8 é Jeová. Entendeu? Então dizer que aquele é todo poderoso Jesus não tem sentido. Só um minutinho, pastor César, por favor, que há de querido. vir? O próprio Jeová. Porque o texto diz aqui, ó. Porque o 5 é Jesus. O 4 não pode ser Jesus. A primeira coisa é que, de novo, né, talvez é falta de conhecimento do Francisco, mas a King James não coloca Jeová, Francisco. E hoje, como a gente tem acesso, né, eu falei, King James, Jeová, não acredito, mas vou pesquisar. Não diz Jeová. Eu tenho ela no original, tem em casa. Eu acabei de pesquisar aqui. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending sight, the Lord. Então, ali não aparece Jeová, se aparece houver dúvida, Senhor. Não, como Tá eu certo? falei, tudo bem. Se houver dúvida, depois quem quiser me cobrar, eu mando a cópia. Beleza? Meu telefone vai estar aí. Tá então, bom, tá bom, mas eu só estou começando para falar do texto. Pode ir lá. Então vamos lá. Então, primeiro, a King James não aparece esse texto, a palavra Jeová. Na verdade, para quem. Acho que nisso nós dois concordamos. Eu acho que entre a fé cristã mundial e as testemunhas de Jeová existem poucas concordâncias, né? Porque a forma como as testemunhas de Jeová interpretam a teologia como um todo não é a forma como o resto da cristandade no mundo interpreta. Então, Verdade. Mas acho que nisso aqui a gente talvez vai concordar. Nós cremos na preservação do texto sagrado. Então nós temos acesso aos originais e conforme o senhor sabe, eu imagino, o senhor sabe que a palavra Jeová não aparece em nenhum texto original entre Mateus capítulo 1 e Apocalipse capítulo 22. Isso é um o senhor fato. sabe que toda vez que a TNM, a sua Bíblia de vocês, coloca a palavra Jeová, o nome disso tecnicamente é interpolação. Então eles pegaram a palavra Jeová e colocaram lá dentro. A versão King James não faz isso, ninguém faz isso como as testemunhas de Jeová. Eu não lembro agora de cabeça, mas são algumas centenas de ocorrências onde vocês, por a bel prazer, colocaram lá a palavra Jeová para defender os próprios interesses. Então vamos trabalhar em Apocalipse capítulo 1, onde eu citei aqui o versículo 8, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo, não é o Pai. Esse é Jesus Cristo falando. É só ler os 3 ou 4 versículos anteriores e a lógica, a sequência lógica vai mostrar para você. Versículo 6. E nos constituiu reino sacerdote para seu Deus e Pai. Ele, Jesus, nos constituiu reinos para seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jeová ou o Filho? E todo olho verá. Quem? Está falando do Pai ou está falando de Jesus, o Filho? Até os que o traspassaram. Jeová, o Pai, foi traspassado, Francisco? Não, está falando do Filho. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Hoje me enviaram Está falando do Pai ou do Filho? De um debate eu sou o Alfa e o Ômega, está falando do Pai e do Filho. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E só tem uma explicação para as testemunhas de Jeová interpolarem nesse texto, que é uma interpolação, conforme todo mundo que estuda o texto original sabe, de colocar a palavra Jeová ali. O capítulo 1 é de desqualificar Apocalipse, Jesus nesse texto. E já foi cortado pelo pastor César Cavalcante, que diz que não, que ali se aplica a Jesus, o Todo-Poderoso ali é Jesus. E aí faz uma série de colocações e narrativas que eu quero analisar aqui agora com vocês.
Então vamos lá. O pastor César diz que Jeová, colocado ali pela tradução do mundo, é uma interpolação. E aí ele fala algo que realmente soa muito estranho. Disse que no chamado Novo Testamento, em nenhuma vez aparece o nome de Jeová. Porque nos originais de Mateus a Apocalipse não tem o nome de Jeová. Então eu queria dizer uma coisa. Quem é que tem os originais? Os originais. Bem, nós sabemos que os textos mais antigos, né, por exemplo, o Vaticano 1209, o Sinaítico e outros aí, são a partir do quarto século. Então ninguém tem os originais ali escritos, autógrafos, escritos pelos apóstolos. Ninguém tem. A Septuaginta, mais antiga, que é do primeiro século antes da era cristã, ela tem o tetagrama sim, viu, pastor César? Isso está documentado. É melhor se for dar uma pesquisada melhor. Então isso indica que quando essa Septuaginta caiu na mão lá dos cristãos, eles usavam sim o nome de Deus. O tetagrama que nós conhecemos hoje como Yehová no hebraico, ou Jeová para nós no português. E por que podemos ter certeza que os cristãos usavam sim o nome de Deus no chamado Novo Testamento? Bom, primeiramente que o nome de Deus deixou de ser pronunciado por questão de superstição. Esse é o detalhe. O nome de Deus aparece quase 7.000 vezes nas escrituras hebraicas. Bem, então se ele aparece quase 7.000 vezes, isso indica que os servos de Jeová, os servos de Deus, os profetas, os escritores da Bíblia, eles não eram supersticiosos e eles colocavam o nome de Deus. Tanto que se você pegar todos os nomes bíblicos, incluindo Jesus, não dá a metade da quantidade de vezes que aparece o nome de Deus na Bíblia. Agora, você que é inteligente, que usa a sua mente, sua faculdade de raciocínio, pense bem. Se até 100 anos antes, 100 anos antes da nossa era cristã, o nome de Deus era usado largamente, será que virou a página, todo mundo esqueceu o nome de Deus? Algo que deixou de ser colocado ou de ser pronunciado por uma questão de superstição. Será que Jesus era supersticioso? Os apóstolos eram supersticiosos? Os cristãos eram supersticiosos? Claro que não. Então, quando Jesus disse que ele fez o nome do Pai dele conhecido, conforme fala lá em João, acho que 17,6 e 17,26, que ele tornou o nome do Pai dele conhecido, é óbvio que Jesus falava o nome de Deus todas as vezes que era necessário. Inclusive na oração do Pai Nosso, onde ele pede que o nome do Pai dele seja santificado. Como é que vai santificar um nome que ninguém sabe? Isso é um absurdo, pastor. Um absurdo total. Então, com certeza, os primitivos cristãos usavam sim o nome de Deus, Jeová. Um detalhe interessante. Só relembrando mais uma vez, que o nome de Deus deixou de ser pronunciado por questões de superstição. Essas traduções que existem agora, que já vêm depois do quarto século, elas já estavam contaminadas. Já estavam contaminadas, por assim dizer. Então, com certeza, podemos afirmar que os escritos originais tinham o nome de Deus. Claro que tinham. É o nome que mais tem na Bíblia. Como é que vai tirar o nome que mais tem na Bíblia? Então, esse é o primeiro ponto. Depois o pastor César fala com muita propriedade, na Apocalipse 1,8 se aplica a Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Pastor, existe uma regra bíblica para saber o que o escritor tem em mente quando ele escreveu algo. Primeiro é todo o contexto bíblico. O que todo o contexto bíblico fala? Bem, todo o contexto bíblico mostra que só Jeová é chamado de Deus Todo-Poderoso. Jesus, lá em Isaías 9,6, ele é chamado de Deus, diz que ele seria chamado de Deus Poderoso. Se Jesus é o Todo-Poderoso, então ele foi rebaixado, Porque lá Isaías 9,6 fala que ele seria chamado de Deus Poderoso. É o Gibor. Parece que o senhor é professor de hebraico, É o Gibor, não é o Shaddai. Então já começa por aí também. Bem, então eu vou fazer aqui uma dissertação do capítulo 1 de Apocalipse,
analisando todo o contexto, porque o contexto é o grande inimigo das doutrinas pagãs, das doutrinas falsas. Então, vamos analisar Apocalipse do capítulo 1, dos versículos de 1 a 8, e vamos ver se ali, no versículo 8, é o Pai, Jeová, ou é o Filho, Jesus. E vou usar também aqui algumas obras da cristandade, para provar que o que eu estou usando aqui tem a ver com aquilo que a cristandade mesmo admite. Então, vou começar aqui, por exemplo, usando o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, aqui na página 163, depois passa para 164 também, diz assim, olha, em Apocalipse 1:8, Deus é o sujeito da frase. Vai vendo aí, pastor. E continua, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Então tá aqui, olha. Estamos analisando aqui o versículo 8 de Apocalipse, capítulo 1. Então aqui está dizendo que Deus é o sujeito da frase. Então não tem nada a ver com Jesus aqui, o versículo 8, viu, pastor? Vai aprendendo, vai aprendendo. Então vamos passar agora aqui para uma outra obra. O dicionário da Bíblia de Almeida fala aqui na página 19 que Apocalipse 1:8 se aplica ao Pai. Apocalipse 1:8, segundo o dicionário da Bíblia Almeida, se aplica ao Pai. Então tá aí. Vai aprendendo, pastor. Vai aprendendo. Vai aprendendo a pesquisar, né? Com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, viu, pastor César? Não estou aqui ofendendo a sua pessoa, não. O que estou aqui é mostrando que os seus argumentos foram muito, muito infelizes. E a maneira que o senhor também se comportou no debate também deixou a desejar, viu? Francisco foi conversar com o senhor sabe bem, e ali o outro pastor também entrou na jogada, e o Francisco foi cortado todas as vezes, praticamente, que ele estava raciocinando um versículo. O senhor entrava e falando meio alto, e né, dava a impressão que o senhor estava nervoso ali. Acho que o senhor sentiu o peso, né? Sentiu o peso que se deixasse o Francisco falar, ia ser complicado para o senhor, né? Então o outro pastor ajudou o senhor também. Então o Francisco, por ser um homem muito humilde, né? Um homem assim, muito educado, muito gentil, ele ficava quieto. Mas o senhor sabe que o senhor atropelou ali não em argumentos, não. Não em argumentos, que os argumentos foram muito fracos, viu? Muito fracos, mas vamos continuar. A gramática de Taylor, W.C. Taylor, introdução ao estudo do Novo Testamento grego, da editora Juep, deve ser da Igreja Batista, né? É aqui na página 209, falando de Apocalipse 1:4. Depois vocês vão entender, aqueles que vão ver o vídeo, né? Ver o vídeo e o áudio, vão entender o que eu quero dizer por Apocalipse 1:4. Diz que Apocalipse 1:4 diz assim, olha, assim o nominativo no Apocalipse, como nome indeclinável, equivalente a Jeová, né? Capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse, onde coloca aqui Apó-Rohon, Kai-Rohen, Kai-Oerkomenos. Eu não sou nenhum catedrático em grego, né? Que significa daquele que é, que era e que vem. Se aplica a Jeová. Lembrando que Apocalipse 1:4 é repetido lá em Apocalipse 1:8, viu? É a mesma fraseologia. Vai ouvindo, pastor. Então, Apocalipse 1:4 se aplica a Jeová. Vamos lá. Eu tenho também aqui uma chave linguística muito respeitada, traduzida por Gordon Chow e Júlio Paulo T. Zabatiero, alemã. Ela fala algo interessante também sobre Apocalipse 1:4. Entre outras coisas que essa obra linguística aqui fala, é que o capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse, entre outras coisas, fala que é uma paráfrase para o tetragrama IHWH, aquele que é. Eu estou resumindo aqui porque o áudio não fique muito longo, porque agora eu quero entrar no que a Bíblia mostra, analisando o contexto, que o contexto destrói as doutrinas pagãs, destrói, totalmente.
Então vamos agora para o contexto de Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 a 8. Eu vou usar aqui a tradução João Ferreira de Almeida, aquela que é baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Então, João Ferreira de Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então para um pouquinho aqui. Se Jesus é o Todo-Poderoso, como o senhor quer dizer, aqui diz que ele recebeu a revelação de outra pessoa, de outro Deus. Porque diz que Jesus recebeu a revelação de Deus. Bem, então Jesus tem um Deus que está acima dele, né? Porque ele precisou receber a revelação desse Deus. Como é que fica? Como é que fica? Jesus recebendo a revelação de outro Deus. Então é óbvio que esse outro Deus é maior do que ele, porque deu a revelação a Jesus. Isso está em harmonia com João 14, 28, né? O Pai é maior do que eu. E não venha com união hipostática, isso, aquilo, que isso é tudo blá, 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 viu, pastor? Isso aí não pega, não. Para cima de Jeová não pega. Pode pegar para o pessoalzinho aí que, né, bate palminha aí com cada coisa absurda, né? Porque esse negócio de união hipostática vem de Calcedônia, ano 451, feita pelos bispos católicos. Então, pode parar. Porque Jesus falou em João 14, 28, o Pai é maior do que ele. Então, o Pai é maior do que ele mesmo. O Pai é o Deus de Jesus. Apocalipse 3,12, Jesus chama o Pai dele 4 vezes de meu Deus. Então, tá aí. Vamos lá. Aí o versículo 2, vou resumir aqui, né? Diz que o versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. O 3 fala assim, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem, né? Mas o que eu quero destacar mesmo é o 4. Olha o 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graças a vós e paz da parte, note, e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então aqui fala de alguém que é chamado daquele que é, que era e que há de vir. Nota aí o versículo 4. Certa vez um clérigo, né, um medalhão adventista aqui na cidade falou, não, mas aí se aplica a Jesus. Não, olha a conjunção aditiva aqui no 5, que o Francisco começou a explicar aí, o senhor já cortou, não deixou ele dar continuidade. Olha o 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e primogênito dos mortos. Vamos parar aqui, chama de príncipe também. Então notem, o 5 passa a falar de Jesus, então o 4 é Jeová mesmo, como está aqui no dicionário de Taylor, né, na introdução ao Novo Testamento da gramática de Taylor, da Igreja Batista, como está ali na chave linguística e assim por diante. Então o 4 é Jeová, não tem o que o senhor querer mexer porque é Jeová o 4. Vamos partir para o 6. O 6 continua, que ele nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai. Então, Jeová, além de Deus, é Pai de Jesus, né? Isso aí não tem dúvida, né? E aí vai para o 7. Olha o 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, note agora, amém, amém, terminou a narração aqui. Quando falamos amém numa oração, é porque a oração terminou. Isso é uma coisa clara, óbvio. Aqui terminou, viu? Não tem nada de querer ligar com o 8 agora, aqui terminou. O 8 passa a falar na primeira pessoa. Vejam agora o 8. Então o 8 passa a falar na primeira pessoa. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Algumas traduções omitem que é a palavra Deus, né? Mas está no grego, Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Aqui sim aparece o Todo-Poderoso. Isso aqui praticamente é uma repetição, esse versículo 8, uma repetição do versículo 4. Não tem o que discutir. O 8 se aplica a Deus, a Jeová. Aqui não se aplica a Jesus, não, viu? O Todo-Poderoso é Jeová. Todas as menções que aparecem na Bíblia de Todo-Poderoso se aplicam ao Pai, a Deus, a Jeová. E aí o pastor colocou, né? Não pode ser Jeová, porque isso é uma interpolação, não sei o que tem. Bom, eu tenho aqui em mãos o Novo Testamento da tradução João Ferreira de Almeida, só que é um Novo Testamento em hebraico e português. Esse Novo Testamento aqui, segundo o que diz aqui no prefácio, na contracapa, diz que foi feito para a sociedade e para a distribuição das Sagradas Escrituras aos judeus. E é interessante que você vai lá na parte em hebraica, no versículo 8 do Apocalipse 1,
E lá está o tetagrama com sinais vocálicos. Então, quem lê em hebraico vai ler lá Yehová. Olha só que interessante. Yehová. Porque é isso que tem que estar lá mesmo. E como falei, os cristãos não eram supersticiosos. Eles pronunciavam o nome de Deus, sim. Sim. E quem usa a lógica, a faculdade de raciocínio, sabe que os primitivos cristãos colocaram nas suas traduções, né, nos seus escritos, o nome de Deus. Todas as vezes que aparecia o nome de Deus, especialmente nas citações lá do chamado Velho Testamento, eles colocavam. Eles não tinham medo. Sabe? Pelo amor de Deus, né, o pastor? Os cristãos não são supersticiosos. Mas vamos lá. A tradução, o nome divino da Rei Jaime, ela coloca todas as ocorrências que aparece a citação do tetagrama lá de Jeová, lá no chamado Velho Testamento, ela coloca no Novo Testamento. Inclusive, pastor, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8. Coloca aqui o nome Jeová. E agora? Como é que fica? Então, olha, a Trindade é uma cortina de fumaça. E o senhor sabe disso. O senhor não é estudado. O senhor não é estudado. O senhor sabe disso. A Trindade é uma doutrina pagã. Todo mundo sabe disso. É uma doutrina assassina, porque mandava matar, né? Os clérigos mandavam matar aqueles que se opunham à Trindade. Olha que doutrina cristã, né? Entre aspas. Né? Olha que doutrina. Mandava matar, queimava vivo as pessoas que se opusessem a ela. Ou que pedissem uma prova bíblica. Né? Ao caso de Miguel Servetti. Ao caso de Miguel Servetti. E isso era entre católicos e protestantes, viu? Os protestantes também tinham sua Inquisição. Então, não fiquem só falando de católicos, que os protestantes também queimavam vivo, como foi o caso de Miguel Servetti, que João Calvino entregou de bandeja para a Igreja Católica queimar. Bem, então a Trindade, ela é diabólica também, porque ela esconde quem é o verdadeiro Deus. Ela forma uma confusão. São três pessoas, Deus é um só. O Instituto Alfa, um instituto de teologia ligado às Assembleias de Deus, coloca ali, né? 3 deuses, o mistério da Santíssima Trindade, 3 deuses. Então, olha, eu vou parar por aqui, porque já ficou meio longo aqui o meu texto, né? Mais de 18 minutos. Eu queria fazer um texto de 10 minutos, né? Mas não tem como, é um tema muito palpitante. Então, olha, pessoal, o irmão Francisco foi muito bem no debate, foi cortado todas as vezes que estava raciocinando, né? Ou pelo menos na maioria das vezes foi cortado, e foi para debater com um, debateu com 2, mas a verdade sempre aparece, né? E hoje tem a internet para mostrar outro lado. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.